Então, você pode contar pra gente quais são os sentimentos que você vê mais exacerbados nos pacientes? Quais são os processos psicológicos, do paciente oncológico quando ele a partir do momento que ele descobre a doença? Bom, inclusive gostaria de antes trazer dois conceitos, digamos assim, né, conforme você ia falando me recordava deles e acredito que eles nos norteiem bem para entender o funcionamento psíquico desse paciente. Um é sobre a definição da palavra câncer, né, de forma muito resumida vem do grego cancre, que se refere a caranguejo, e no sentido de aquele animalzinho mesmo que aprisiona, que vive escondido, que se movimenta de uma forma desordenada, algo que assusta. Mais ou menos o que a gente vai pensando também do próprio tumor. Algo que está ali escondido, que surge de forma inesperada, que de alguma forma faz uma vítima que vai se desenvolvendo de um jeito que pode tomar outras proporções. Então, esse é um ponto para a gente ter em mente. Uma segunda definição, daí você me perguntava, né, sobre a questão aí das abordagens da psicologia. Freud fala sobre o luto como uma reação diante de uma perda. E quando a gente pensa em perda, parece que é só uma pessoa que faleceu, só entre aspas, né? Digo só no sentido de que não se refere à morte de uma pessoa, também, mas se refere à perda de outros objetos. E objeto na psicologia, né, vai ser aquele algo que tem um afeto depositado. Então, pode ser a perda de uma pessoa, pode ser a perda de um emprego, de um relacionamento que é interrompido, pode ser a perda de um bem material, um carro que é roubado, a perda de uma expectativa, de um sonho, alguma perda de algo que realmente aquela pessoa investia um afeto. Então, partindo disso, né, de onde vem a palavra câncer e do que seria o luto, a partir da psicanálise. Chegamos então na sua pergunta, como que os pacientes oncológicos podem lidar com todo esse contexto? Quando a gente olha para esses pacientes, nós estamos olhando também para uma vivência de um luto antecipatório, um luto que não se relaciona apenas à questão da própria morte, que pode vir a acontecer em decorrência da doença, mas um luto também simbólico, um luto de funções. Então, de repente, a partir daquele diagnóstico, a pessoa vai perder a rotina que tinha. Vai perder o trabalho, vai perder algumas relações, às vezes vai perder um membro, né? Vai ter aí alguns prejuízos na autoimagem também. Várias coisas podem ser perdidas. Tudo isso vai, de alguma forma, desembocar em um processo de luto. E, a partir disso, nós chegamos em uma outra autora bastante conhecida, que é a Kubler-Ross. É uma médica psiquiatra que ela fala sobre as fases do luto. E daí eu contextualizo para que a gente possa entender que esse luto não é apenas para aquelas pessoas que perderam um ente querido. Esse luto diz também daquelas pessoas que estão vivas e estão lidando com diversas perdas. Então, uma das teorias que nós podemos considerar nessa questão de quais seriam os processos psíquicos do paciente em todo esse contexto oncológico, vem a partir desse conceito trazido por Kubler-Ross sobre as 5 fases do luto, né? E ela fala sobre primeiro a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, são 5 fases que, se nós formos nos debruçar sobre elas, tem aí uma lógica sequencial, mas não quer dizer que o paciente passe necessariamente por todas ou naquela sequência, né? Às vezes vai vivenciar uma fase e depois vai repetir uma outra, vai ter uma ordem diferente. A gente não pode esquecer que tudo que a gente está falando aqui se refere a um indivíduo que lida com as questões da vida, que tem uma história muito pessoal, individualizada, de fato.